Olá pessoal, trago para vocês hoje mais uma capa de almofada com uma graça. Vou mostrar para vocês passo a passo como fazer esse bloco aqui. A partir desse bloco dá para fazer capa de almofada, também blocos para colchas, tapetes e uma infinidade, né? Então o que interessa para vocês é aprender esse bloco aqui. Aí se vocês quiserem fazer uma capa de almofada que nem eu, dá para fazer também, fica bem legal. Vou mostrar passo a passo, né, o bloco e a capa de almofada. Então vamos lá? Vamos costurar. Vamos fazer essa capa de almofada aqui. Vamos lá, olha só. A gente vai precisar de quadrados de 10 por 10, tá? 6. Eu escolhi amarelo, né? Vocês escolhem a cor que vocês desejar. Então, eu escolhi 6 quadradinhos amarelos. E aqui, 6 azul. Eu escolhi a cor azul que eu acho que fica legal. E a gente tem que ver o que você tem em casa. Eu achei que ia ficar legal, tinha em casa, então tô usando o que eu tenho. E aqui são 4 quadradinhos já diferentes, de 9 por 9, tá? Tamanho diferente, 9 por 9, ó, 4. A gente vai pegar esses quadradinhos de 9 por 9, vamos separar, tá? Aqui eu tô usando tiras de 4 de largura, que eu vou fazer o acabamento em volta do meu bloco, né? Então, vou separar também. Então, olha só. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui nossos quadradinhos. Vamos colocar direito com direito, tá? Todos eles, que a gente vai fazer aquela costura, né? Na diagonal, a gente vai riscar, né? E vamos costurar, fazer aquela costura que a gente sempre faz aqui no canal, pra formar os blocos, né? Então, é bem fácil pra quem tá iniciando na costura, né? É uma delícia costurar, a gente faz bem pra mente da gente, pra alma, né? Pro coração, pra tudo. E além do mais, ganhar um dinheirinho, né? E saber cobrar, né? Não fazer de graça, não. Quem não valoriza, não vende. Achou caro? Tudo bem, então deixa. Alguém vai comprar de você. Não vai fazer mais barato, não. Tem que fazer o valor que é, né? Não você sair perdendo. Tem que valorizar o teu trabalho. Então, olha só. A gente vai riscar aqui, eu já risquei alguns. Vamos colocar nossa régua, né? E risca de uma aqui na outra, né? Bem certinho, retinho. Então, eu já risquei. Tem um aqui que eu não risquei, que eu deixei pra riscar com vocês. A gente acerta aqui. Eu não uso, vocês já perceberam que eu não coloco alfinete, mas quem tiver necessidade, acho que precisa, pode colocar alfinete. Mas como são os quadradinhos pequenos, então eu não coloco. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas costuras. Fazer uma costura seguindo o meu pé da máquina vai ficar aqui, vai vindo rente, fazer uma costura, duas, né? Duas costuras em todos eles. Então, vamos lá? Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, eu vou fazer as duas costuras, vou cortar com a tesoura e vou virar. Tudo dando acelerado para vocês não perder nada.
Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Eu achei que tava gravando e tava costurando, sabe? Já tinha formado o meu desenho aqui, tava costurando. Aí eu vi que não tava, né? Aí eu tive que descosturar, né? Porque eu não ia mostrar uma coisa já feita pra vocês, que eu gosto de mostrar passo a passo. Então atrasou um pouquinho meu vídeo aqui, mas vamos lá, olha só. Então, olha só. Depois que a gente costura, como vocês viram, e corta aqueles cantinhos, né? Eu dei uma passadinha, tá? Pra dar uma sentada. É bom dar uma passadinha que ele assenta, né? E agora a gente vai montar o nosso bloco, tá? Vou montar tudo de novo, porque eu já tinha até costurado. Então, esses 4 aqui a gente deixa de lado e vamos lá. A gente vai montar assim, ó, deixar o azul pra dentro, né? Ó, dessa maneira aqui, ó. É bem fácil, é bem legal de fazer. A gente faz assim, ó. Tá? Pronto. Agora, a gente vai pegar esses que tem a parte do amarelo e a gente vai colocar assim. Para não se perder, a gente vai formar um V com o azul. Então, sempre você vai formar um V, olha só. Então, você não se perde para montar, tá vendo? E assim a gente vai fazer nos todos os lados. Aqui também, ó. A gente forma um V, sempre com o amarelo para baixo, né? Olha só, dessa maneira só. Bem fácil. E aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, né? Aqui também, de forma o V, né? Assim. E aqui também. Então, você não vai se perder por esse motivo. Olha só que fácil que é. Ele é bem tranquilo de fazer. Olha só que legal. E agora, a gente vai pegar a nossa parte azul, né? Que é o nosso quadradinho 9 por 9. E a gente vai colocar assim, ó. Dessa maneira. Pra formar o nosso desenho, né? Ó. Olha só que legal que fica, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar por fileiras. Eu vou costurar primeiro essa fileira aqui, depois essa e essa. Depois que a gente costurou as fileiras, a gente vai unir as fileiras como a gente sempre faz, tá? Então, é bem tranquilo pra fazer. Então, agora eu vou unir, então, começar a unir as fileiras, vou começar a unir essa de cima e assim eu vou fazendo. E vocês vão me acompanhar aí, tá bom?
Então, vamos lá, gente, olha só. Depois que eu fiz isso aqui, deixa eu passar pra vocês a medida, ó. Pra vocês saberem o tamanho que ela fica. Sem a parte da moldura, né? A gente vai fazer a moldura. Sem as faixas, né? Ficou com 32, tá? Então, 32 por 32, que é um quadrado. Então, olha só. Eu cortei essas tiras aqui, que foi o que eu tinha, sobrou 4 de largura. Vocês podem fazer qualquer largura, tá? E eu vou costurar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei que vai ficar legal, então eu vou colocar o amarelo, né? Vou costurar na borda aqui. Depois que eu costurar o amarelo, eu vou costurar o azul. Eu cortei faixas de 7 de largura. Aqui ela tem 7, tá? E aqui ela tem 4. Aí eu vou costurar também em volta aqui, olha só, para fazer a minha capa de almofada, tá bom? Então, eu vou fazer isso no acelerado, e vocês vão me acompanhar aí, tá? Para depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou colocar o forro, né? Eu vou costurar esse forro aqui. Isso aqui é um algodão cru, aquele fininho. É o mais fino que tem, é o mais barato que tem, né? Pra gente usar como forro. E eu vou colocar pra tampar nossas costuras aqui, pra não ficar assim feio, né? Então, a gente coloca o forro aqui. Eu não vou usar manta R1 nem R2, mas se você quiser usar manta, você pode usar, que fica legal também. Então, vou dar uma acelerada no vídeo e vocês vão me acompanhar aí.
Então, já costurei o forro, como vocês viram. E olha só, ela ficou 49 por 49, porque eu acrescentei aqui uma tira de 4 de largura e mais uma de 7, que é azul. Mas se você não quiser com 49 por 49, é só diminuir as tiras aqui, tá? O tamanho da estrela aqui do nosso quadrado, sem as faixas, ficou 32, como eu falei pra vocês, tá? Então, aí vocês podem aumentar ou diminuir. Então, olha só. Agora, eu vou fazer como eu sempre faço. Eu cortei aqui 2 pedaços, na altura de 49 por 35, que eu gosto que ela fique bem transpassada, tá? Pra gente costurar aqui. Então, a gente vai fazer uma bainha aqui nas laterais e vou costurar aqui, dessa maneira, direito com direito, e depois eu vou virar e rebater minha costura, fazer aquela costura embutida. E vocês vão me acompanhar aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei já o enchimento. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aí no canal, curtindo e comentando. E é isso, até o próximo vídeo.